Fala pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula sobre cinesioterapia. E nessa aula a gente vai falar sobre mobilidade articular. Quando a gente fala sobre mobilidade articular, a gente se refere a movimentos artrocinemáticos e movimento osteocinemático. O movimento artrocinemático ele trabalha como um movimento acessório do osteocinemático. Os dois movimentos trabalham juntos. Se esse ocorre, esse também vai ocorrer, certo? Agora, se eu quero restaurar o movimento artrocinemático, o que eu faço? Eu faço manipulações e mobilização. Se eu quero restaurar o movimento osteocinemático, eu faço um fortalecimento, a liberação miofascial e um alongamento, certo? Agora vamos falar sobre déficit. O que é déficit? Déficit de força muscular é o que o meu paciente tem. E déficit é o que falta para ele chegar a 100% de função. Ou seja, eu dei um exemplo aqui. Se eu tenho um paciente com RMC, ou seja, nível de força 3, eu posso considerar que ele tem um déficit de força muscular de 60%. Logo, o que falta para ele? Falta um déficit de 40% para ele ter a função total, né? Ou seja, minha função é recuperar esses 40% que falta para esse paciente, tá? E como a gente consegue saber qual é o déficit do meu paciente? Simples. É realizando regra de 3. Eu vou dar um exemplinho para vocês. Pronto, galera, eu coloquei aqui para vocês o déficit, né? Eu coloquei o MRC, né, que é os níveis de força do meu paciente. 0 e 1, movimento passivo, 2 assistido, 3 livre, 4 e 5 resistido. E aqui eu coloquei que o meu paciente ele tem nível 3 de força. Logo, o déficit de força muscular dele, que é o que ele tem, é 60. O déficit de força muscular, ele sempre aumenta mais 20 para cá e diminui 20 para cá, certo? E o déficit, que é a função que ele precisa, é o que falta para ele, né, chegar à função de 100%, seria 40 nesse caso, porque é só diminuir por 20. Então, eu vou fazer uma tabelinha aqui que se você souber o déficit de nível de força 3, que é 60, o déficit de força muscular, você vai saber qual é o déficit que ele precisa alcançar para ter o 100% de função. Então, por exemplo, o déficit de força muscular é 60, né, no nível 3 de força. E o déficit, que é o que ele precisa, aqui nesse caso é 40, é só diminuir por 20. E aí, beleza. Como a gente sabe que aumenta 20 para cá e diminui 20 para cá, a gente faz logo a tabela de cima. Então, se ele tiver nível 4 de força, ele vai ter um déficit de força muscular de 80%, certo? Se ele tem um déficit de força nível 5, se ele tem nível 5 de força, ele vai ter um déficit de 100%. E aqui, como é que é aqui? É só diminuir. 60 menos 20, 40. Então, déficit em 40% de força muscular. 40 menos 20, 20. E aqui, no zero, zero, né? Pois pronto. Então, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Fizemos a tabela de cima. Agora é só fazer a de baixo. Se eu sei que aqui diminui, para cá vai diminuir o déficit, né? E para cá vai aumentar. Lembrando que aqui, ó, aqui é o déficit de força muscular. E aqui é o déficit que ele precisa. Aqui é o que ele tem e aqui é o que ele precisa para chegar ao quê? A 100%, tá? Da função. Beleza? Então é muito fácil, ó. Aqui diminui e aqui aumenta, ao contrário. Então aqui no caso seria 20 e aqui 0. E aqui 60
80, 100. Entenderam isso aí? Então, se ele tiver zero do nível de força, zero de déficit de nível de força, ele vai ter 100% de déficit para alcançar a função normal, né? 100% da função. Agora, se ele tiver nível de força 4, ele tem déficit de força muscular de 80%. Logo, ele precisa de um déficit de 20% para ter a função total, a função 100%. Deu para entender? Se não, vocês falam aí nos comentários que eu tenho que explicar de novo, tá? Aí eu dei um exemplo aqui, ó. O paciente ele apresenta 120 de déficit de força muscular, vamos lá, flexão de ombro. Vou dar o mesmo exemplo que ele deu na aula. Flexão de ombro, certo? A gente sabe que a flexão de ombro normal dela é 180. Então, para eu descobrir o déficit desse paciente, eu faço regra de 3. Eu não sou bom de matemática, vocês sabem disso, mas vamos fazer aqui, ó. 180 tá para 100%, né? Que é a função total. E 120 tá para x. Aí lascou, porque eu não treinei esse cálculo antes, mas vai dar certo. Faz meio pelos extremos, chat 1, dá 180, tô na frente. 180x é igual a 12.000, tá? Eu sei que fazendo os cálculos, galera, fazendo os cálculos aí, eu acho que chega a 66% aqui, tá? No final vai dar 66. O que é isso, 66%? É o déficit de força muscular que ele tem, tá? 66% de déficit de força muscular. É o que ele tem, tá? Ele possui isso aqui, ó. Possui, tudo bem? E aí, quanto falta para ele chegar num déficit de 100%? Numa função de 100%? É só a gente pegar isso aqui que ele tem, menos 100. E aí, 60 menos 100, acho que dá 34, né? Vai dar 34% de déficit. Então, isso aqui é o que falta para ele chegar a 100% da função. Deu de entender isso aí? Tranquilo, né? Aí, ó. Fiz meios pelos extremos. Peguei o que ele tinha. Coloquei aqui para x. E o que é o normal ter, né? A função total para 100%. Fiz meios pelos extremos. Chat 1. Deu aqui isso aqui. Dividir e tal, 66%. Menos 100, 34%. Então, isso aqui é o que ele tem. Isso aqui é o que falta para ele chegar a 100%, tá? Acho que tá certo. Eu não sou bom em matemática, mas a ideia é essa aí, galera. Beleza? Bom, galera, e o que altera a amplitude de movimento? Né? O que altera a amplitude de movimento? Pode ser a pele através de alguma cicatriz, impossibilitando algum movimento. Pode ser o nervo, né? A gente já viu aqui que quando o músculo não é inervado, não tem uma vascularização adequada, ele pode o quê? Não gerar movimento, ele não gera movimento, não tem função, né? Um músculo muito hipertrofiado, né? Como por exemplo o meu, ó. Meu bíceps é muito grande. E às vezes eu não consigo fazer a flexão de cotovelo completa, ó. Certo? Face aderida. Como por exemplo a capsulite adesiva, né? Fazer uma aderição da escápula, dificultando o movimento, certo? Flexibilidade e alongamento. Qual é a diferença? A flexibilidade está relacionada à mobilização articular. E o alongamento ele está relacionado ao ventre muscular. Se eu tenho uma boa flexibilidade e eu tenho um bom alongamento, consequentemente eu vou ter uma boa mobilidade, tá?
Então os dois, eles estão ligados. Esse aqui tá ligado com esse aqui, ó. E esse aqui tá ligado com esse aqui, certo? Existem tipos de amplitude de movimento. Tem a amplitude de movimento anatômica, que é aquela que o livro dá, né? Que é o correto, por exemplo, 180 de ombro, né? 180 de flexão de ombro. A literatura dá assim. Então, 180 de ombro. A fisiológica é aquela que o meu paciente consegue fazer, então vamos botar um 155, né? Para não ficar cravado. E a patológica é quando eu tenho alguma alteração, como por exemplo uma capsulite adesiva, uma síndrome do impacto do ombro, que me impede ali de realizar o movimento completo, tá? Certo? Então eu vou botar aqui, sei lá, botar um D de doença, não sei. Certo? Agora, alterações e tipos de conduta. É importante a gente sempre associar, né? Se eu tenho uma luxação, eu foco em fazer o quê? Um fortalecimento da região, certo? Se eu tenho alteração na habilidade neuromuscular, eu foco em fortalecer o agonista e sinergista. E foco em atividade de procepção para melhorar o equilíbrio e a coordenação motora, certo? O sinergista é essencial para a coordenação motora, para o equilíbrio, tá? Atrito articular, quando eu tenho alguma diminuição do espaço articular por alguma síndrome, pronto, a gente bota um S ali de síndrome, né? Mais bonito que doença. Vamos botar aqui síndrome. Patologia é alguma síndrome que me impede de realizar o movimento completo, né? Pronto. Atrito articular, a gente foca na mobilidade, certo? Ligamento rompido, vou focar o quê? No fortalecimento. Um ligamento rígido, eu foco o quê? Em mobilidade, né? Certo? E é isso, pessoal. Isso aí. Agora a gente vai falar sobre amplitude articular. Amplitude articular é o movimento mensurado em graus. E amplitude muscular é a capacidade do músculo de realizar o movimento, certo? É a contração máxima do músculo, vamos deixar assim. E existe insuficiência ativa e passiva. A insuficiência ativa é a capacidade do músculo tem de se contrair ao máximo e de se encurtar ao máximo. E insuficiência passiva é a capacidade que o músculo tem de se alongar ao máximo, certo? E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Deixe aí nos comentários se ainda ficou alguma dúvida. E obrigado por assistir até aqui, né? Não esquece de deixar o seu joinha para ajudar a gente. E até a próxima aula.